Você acorda todos os dias tentando acreditar que desta vez será diferente. Mas no silêncio da madrugada, longe das distrações e das máscaras do dia, a mesma sensação continua respirando dentro do peito sem ir embora. Os mesmos medos aparecem antes mesmo do primeiro pensamento consciente. A mesma ansiedade visita a mente como alguém que conhece o caminho da casa. E talvez o mais cansativo nem seja a dor que existe na vida externa. Talvez seja perceber que algo dentro de você continua vivendo a mesma história. Existe uma razão pela qual algumas realidades parecem nunca mudar de verdade. As lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard mostravam algo desconfortável no início. A vida não responde apenas ao que você deseja durante o dia inteiro. Ela responde principalmente ao estado em que você repousa todas as noites. Porque a consciência continua ativa mesmo quando o corpo começa a dormir. E aquilo que parece emoção passageira pode estar se tornando identidade silenciosa. Quantas noites sua mente adormeceu acreditando que nada mudaria para você? Talvez ninguém nunca tenha explicado isso de maneira tão simples antes. O subconsciente não diferencia aquilo que aconteceu daquilo que foi assumido repetidamente. Se todas as noites você dorme sentindo abandono, escassez ou impotência, o corpo começa a tratar esses estados como se fossem sua verdadeira personalidade. Então a manhã seguinte não traz apenas um novo dia diante dos olhos. Ela traz a continuação emocional da pessoa que dormiu horas antes. E se sua realidade atual estiver apenas ecoando o estado que você mais alimenta? A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem mudar quem está vivendo essa vida. Troca metas, rotinas, relacionamentos, cidades e até aparência física, mas continua indo dormir sendo exatamente a mesma consciência ferida de ontem. É como pintar as paredes de uma casa enquanto a estrutura continua rachada. Mais cedo ou mais tarde, tudo volta ao padrão emocional antigo. Porque aquilo que parece familiar ao subconsciente tende a ser recriado automaticamente. Você já percebeu quantas vezes o medo se repetiu usando rostos diferentes? Existe um momento específico antes do sono em que sua mente fica mais vulnerável. O mundo externo começa a perder força e a identidade fala mais alto. Nesse instante, aquilo que você sente sobre si mesmo entra profundamente na consciência. Não é sobre repetir frases vazias diante do espelho como muita gente ensina. É sobre o estado emocional silencioso que acompanha você até o sono chegar. Neville dizia que a imaginação assumida com sentimento se torna realidade vivida. Então, quem você acredita ser quando ninguém está olhando para você? Talvez por isso tantas pessoas acordem cansadas mesmo depois de dormir horas. O corpo descansa, mas a mente continua carregando o mesmo personagem antigo. A vítima não é apenas alguém que sofre acontecimentos difíceis na vida. A vítima é um estado interno repetido até parecer impossível sair dele. E a parte mais perigosa disso tudo é que o sofrimento começa a parecer normal, como uma roupa usada por tantos anos que deixa de ser percebida no corpo. Se isso já aconteceu com você, escreva "Eu percebi" nos comentários, porque o instante em que alguém percebe esse mecanismo muda tudo silenciosamente. A culpa começa a desaparecer e algo muito mais poderoso nasce no lugar dela. Consciência, clareza, presença, responsabilidade criativa sobre o próprio estado interno. Você começa a entender que a realidade talvez nunca estivesse punindo você. Ela apenas continuava refletindo a identidade que adormecia todas as noites. E poucas pessoas percebem o quanto essa verdade pode libertar uma existência inteira. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, talvez este seja o momento de permanecer aqui. Todas as noites existe um instante invisível que quase ninguém percebe. O corpo começa a relaxar, os pensamentos diminuem e a mente se abre silenciosamente. É nesse momento que o estado emocional mais dominante entra no subconsciente. Não aquilo que você tentou fingir durante o dia inteiro diante das pessoas, mas aquilo que realmente sentiu sobre si mesmo quando ficou sozinho no escuro. E talvez seja exatamente por isso que certas dores continuam voltando pela manhã. O que sua consciência costuma carregar nos últimos minutos antes de dormir? As lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard explicavam algo profundamente transformador.
A imaginação não descansa quando o corpo adormece. Ela continua aceitando estados internos como se fossem ordens silenciosas. Por isso Neville insistia tanto no sentimento assumido antes do sono. Porque nesse instante, a mente racional perde força e o subconsciente absorve identidade. Então aquilo que parece apenas emoção passageira começa a criar permanência interna. Quantas noites você adormeceu acreditando exatamente naquilo que mais machuca você? Talvez ninguém tenha explicado por que certas pessoas vivem os mesmos ciclos por anos. O problema não está apenas nas escolhas conscientes feitas durante o dia. Está principalmente no estado emocional que continua sendo alimentado no invisível. Quem dorme sentindo rejeição, acorda interpretando sinais de rejeição em toda parte. Quem dorme em medo desperta procurando motivos para continuar inseguro. Quem dorme em escassez vê ameaça até mesmo nas oportunidades que surgem. Percebe como a realidade começa a seguir o caminho do estado assumido? Joe Dispenza costuma explicar que o corpo aprende emoções repetidas como programas automáticos. Depois de certo tempo, sentir sofrimento deixa de parecer estranho para o organismo. O corpo começa a esperar a ansiedade da mesma forma que espera respirar. E então nasce uma prisão silenciosa que poucas pessoas conseguem enxergar. A personalidade passa a ser construída em cima da repetição emocional da dor. Não porque você nasceu destinado a sofrer, mas porque o estado foi praticado demais. Quantos pensamentos você repetiu tantas vezes que passaram a parecer verdade absoluta? Imagine uma semente sendo colocada na terra fértil todas as noites sem interrupção. Não importa se durante o dia alguém desejou flores diferentes no jardim da vida. Se a semente plantada antes do sono continua sendo medo, culpa ou impotência, é exatamente isso que começará a crescer silenciosamente no interior da consciência. E depois de algum tempo, o mundo externo apenas reflete essa plantação invisível. Por isso tanta gente acredita estar presa ao destino quando está presa ao estado. Que tipo de realidade está sendo cultivada dentro de você enquanto o mundo dorme? Existe algo profundamente libertador em compreender essa verdade pela primeira vez. Porque se o estado assumido durante anos criou certos resultados na realidade, então um novo estado também pode começar a criar uma nova experiência de vida. Isso muda completamente a forma de enxergar o próprio sofrimento. Você deixa de se sentir condenado pela vida e começa a perceber um padrão interno. A consciência finalmente entende que não estava sendo perseguida pelo mundo. Ela apenas continuava dormindo emocionalmente na mesma identidade antiga. Talvez seja por isso que algumas pessoas sentem medo quando começam a mudar internamente. O subconsciente se acostumou tanto com o personagem antigo que resiste ao desconhecido. Mas Neville ensinava que assumir um novo estado é aceitar uma nova versão de si, mesmo antes de qualquer prova aparecer diante dos olhos físicos, porque a transformação verdadeira começa primeiro no invisível da consciência, e quando isso finalmente é entendido, o sono deixa de ser apenas descanso do corpo. Ele se torna o portal silencioso onde uma nova realidade começa a nascer. A maioria das pessoas acredita que deseja transformação profunda na própria vida. Mas, olhando com sinceridade para dentro, o que muitas querem é apenas alívio imediato. Querem que a dor pare, sem abandonar a identidade que produz a dor todos os dias. Querem paz continuando apaixonadas pelos mesmos pensamentos de sofrimento antigo. Querem uma nova realidade, sem tocar na consciência que sustenta a realidade atual. E talvez seja exatamente por isso que tantos ciclos continuam se repetindo silenciosamente. Quantas vezes você tentou mudar a vida, mantendo a mesma versão interna de si mesmo? As lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard confrontavam isso de maneira muito direta. A realidade não responde ao desejo superficial pronunciado durante alguns minutos. Ela responde ao estado que você mais aceita ser verdadeiro dentro de si. Por isso, alguém pode repetir afirmações positivas o dia inteiro diante do espelho, mas continuar acordando na mesma realidade emocional de sempre por dentro.
porque o subconsciente escuta muito mais o sentimento dominante do que as palavras decoradas. O que você realmente acredita sobre si quando ninguém está olhando? Existe uma diferença enorme entre desejar algo e se sentir essa pessoa internamente. Muita gente deseja abundância enquanto continua se sentindo ameaçada pela vida. Deseja amor enquanto dorme acreditando não ser suficiente para permanecer amada. Deseja liberdade enquanto continua emocionalmente presa ao passado todos os dias. Então, o corpo envia ao subconsciente sinais completamente opostos ao desejo consciente, e a realidade continua refletindo aquilo que parece mais verdadeiro emocionalmente. Percebe por que alguns sonhos parecem nunca sair apenas do campo da vontade? Talvez a parte mais difícil dessa verdade seja perceber como o sofrimento pode viciar. Depois de muitos anos, a mente começa a encontrar identidade na própria dor. A pessoa não persegue, mas passa a usar o sofrimento para confirmar quem acredita ser. Cada decepção reforça a narrativa interna construída silenciosamente durante anos. Cada rejeição parece provar aquilo que ela já sentia escondido dentro do peito. E assim, nasce o ciclo que Neville chamava de estado assumido continuamente. Quantas dores ainda existem porque continuam confirmando uma identidade antiga? Bruce Lipton explica que grande parte dos comportamentos humanos acontece automaticamente. O subconsciente opera programas emocionais aprendidos pela repetição constante dos estados. Isso significa que muitas pessoas não estão vivendo conscientemente a própria realidade. Estão apenas reagindo de forma automática ao personagem emocional que carregam há anos. Por isso, mudar apenas atitudes externas quase nunca produz transformação duradoura. Porque o verdadeiro comando continua acontecendo nas camadas invisíveis da consciência. Quem você seria hoje sem as histórias emocionais que repetiu durante tanto tempo? Imagine alguém tentando sair de um labirinto, correndo desesperadamente em círculos. Quanto mais tenta escapar, sem perceber o padrão, mais retorna ao mesmo lugar interno. É exatamente isso que acontece quando existe busca por alívio sem mudança de estado. A mente quer resultados diferentes, mantendo a mesma estrutura emocional de sempre. Quer colher uma realidade nova, enquanto continua plantando a mesma identidade antiga. E então nasce a sensação dolorosa de que nada funciona de verdade na vida. Mas como o mundo poderia refletir algo que ainda não foi assumido internamente? Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem medo ao ouvir essa verdade profundamente. Porque ela destrói a ideia de que o sofrimento vem apenas do lado de fora. Mas, ao mesmo tempo, existe algo extremamente libertador escondido nisso tudo. Se o estado interno sustentou a repetição da dor durante tantos anos, então um novo estado também pode começar a sustentar uma nova experiência de vida. E nesse instante, a consciência deixa de pedir apenas alívio temporário para a dor. Ela começa finalmente a desejar transformação verdadeira da própria identidade. Existe um versículo na Bíblia que parece simples à primeira vista, mas revela exatamente por que tantas vidas permanecem iguais durante anos. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz algo profundamente poderoso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pouca gente percebe a profundidade espiritual escondida nessas palavras, porque esse versículo não fala apenas sobre pensamento positivo ou comportamento religioso. Ele fala sobre identidade, consciência e transformação interna verdadeira. E talvez você esteja prestes a entender isso de uma forma completamente diferente hoje. Não vos conformeis com este mundo. Essa primeira frase destrói uma crença silenciosa que controla muitas vidas. Ela revela que a realidade externa não deve definir quem você acredita ser. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário todos os dias sem perceber. Olha para os problemas e transforma os problemas em identidade emocional permanente. Olha para a dor e começa a acreditar que nasceu destinada a carregá-la. Quantas vezes sua realidade atual tentou convencer você de quem você era?
Quando Neville Goddard falava sobre assumir um novo estado de consciência, ele estava ensinando exatamente aquilo que esse versículo revela espiritualmente. Não se conformar significa parar de aceitar automaticamente a identidade antiga. Significa não permitir que o passado continue decidindo quem você será amanhã. Porque toda vez que alguém dorme acreditando na própria limitação, a consciência continua fortalecendo silenciosamente esse personagem interno. E talvez o maior vício humano seja continuar sendo quem já não suporta ser. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe como o versículo não diz para lutar contra o mundo exterior primeiro. Ele aponta diretamente para a transformação da consciência como origem de tudo. Porque uma mente renovada começa a enxergar a vida de outra maneira internamente. O medo deixa de parecer identidade absoluta. A escassez deixa de parecer sentença definitiva. E a dor começa a perder a autoridade que tinha sobre sua percepção da realidade. As lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard mostravam exatamente isso. A imaginação sustentada com sentimento cria experiências correspondentes na vida. Por isso, a renovação da mente não é apenas aprender novas informações espirituais. É assumir emocionalmente uma nova versão de si antes que o mundo confirme. Esse é o ponto onde quase todo mundo desiste cedo demais. Porque o exterior ainda parece igual durante algum tempo. Mas a verdadeira mudança sempre começa invisível dentro da consciência. Talvez agora você entenda por que tantas pessoas continuam presas à mesma história. Não porque Deus as abandonou ou porque nasceram destinadas ao sofrimento, mas porque continuam renovando diariamente a mesma identidade emocional antiga. Dormem sentindo medo, acordam interpretando o mundo através do medo. Dormem sentindo rejeição, acordam procurando sinais de rejeição ao redor. E assim, a realidade continua refletindo fielmente o estado mais aceito internamente. Você percebe como o mundo externo começa a funcionar como um espelho silencioso? Existe algo extremamente libertador escondido nessa verdade espiritual profunda. Se a mente renovada transforma a experiência da realidade, então existe esperança real. Isso significa que sua história não precisa continuar sendo repetida eternamente. O estado que sustentou dor também pode ser abandonado conscientemente. A identidade que dormiu durante anos em sofrimento pode começar a despertar. E talvez, pela primeira vez, você esteja percebendo que nunca esteve preso ao mundo. Você apenas estava adormecendo todas as noites dentro da mesma versão de si mesmo. A vítima quase nunca é recriada através de grandes tragédias visíveis. Na maioria das vezes, ela nasce silenciosamente nos pequenos pensamentos repetidos diariamente. Na maneira como você conversa consigo mesmo quando ninguém está olhando, na expectativa automática de que algo ruim sempre está prestes a acontecer. Na memória emocional que continua sendo alimentada antes mesmo do sono chegar, e depois de algum tempo, o subconsciente começa a chamar isso de identidade. Quantas emoções antigas ainda continuam vivendo dentro de você sem serem questionadas? As lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard mostravam algo desconfortável no começo. A imaginação não cria apenas imagens passageiras dentro da mente humana. Ela cria estados emocionais que passam a moldar a percepção da realidade. Por isso alguém pode imaginar fracasso tantas vezes que começa a esperá-lo naturalmente. Pode ensaiar rejeição mentalmente antes mesmo de encontrar qualquer pessoa. E então a vida externa começa lentamente a refletir esse estado assumido. Você percebe como certas dores parecem acontecer antes mesmo dos fatos existirem? Joe Dispenza explica que o corpo aprende emoções através da repetição constante dos estados internos.
Depois de muitos anos sentindo medo, ansiedade ou impotência emocional, o organismo passa a reagir automaticamente sem esperar a mente consciente decidir. A preocupação acorda primeiro que a razão. O sofrimento aparece antes mesmo de qualquer ameaça real surgir no dia, e a pessoa começa a acreditar que aquilo faz parte da personalidade dela. Mas desde quando uma emoção repetida define quem você realmente é? Imagine alguém usando a mesma roupa todos os dias durante décadas seguidas. Depois de tanto tempo, ela quase esqueceria como é sentir algo diferente no corpo. É exatamente isso que acontece com estados emocionais repetidos por muitos anos. O sofrimento deixa de parecer uma experiência temporária e vira identificação silenciosa. A mente passa a procurar situações que confirmem aquilo que já acredita internamente. Então, qualquer pequena dificuldade parece provar que nada realmente mudou na vida. Quantas vezes você confundiu familiaridade emocional com verdade absoluta sobre si? Talvez por isso tantas pessoas sintam medo quando começam a mudar internamente. O subconsciente prefere o conhecido, mesmo quando o conhecido produz sofrimento constante. Porque aquilo que é repetido diariamente cria a sensação de segurança emocional automática. Mesmo que essa segurança esteja construída em cima de dor, escassez e medo. A consciência continua retornando ao personagem antigo sem perceber conscientemente. E então a realidade externa permanece refletindo o mesmo estado todos os dias. Como sua vida poderia mudar enquanto sua identidade continua igual antes do sono? As lições de Neville apontavam para uma verdade profundamente libertadora sobre isso. Você não nasceu destinado a carregar estados emocionais limitantes eternamente. Tudo aquilo que foi aceito repetidamente também pode ser abandonado conscientemente. A vítima não é sua essência verdadeira. Ela é apenas um estado sustentado por tempo suficiente para parecer permanente. E no instante em que isso começa a ser compreendido profundamente dentro de você, algo silencioso começa finalmente a se romper na consciência. Talvez a verdadeira transformação nunca tenha sido sobre lutar contra o mundo externo. Talvez sempre tenha sido sobre interromper a repetição emocional que acontece no invisível. Porque a realidade continua respondendo ao estado que mais parece natural internamente. E enquanto a mente dorme acreditando na mesma identidade limitada de ontem, o amanhã tende a nascer carregando a continuação desse mesmo personagem emocional. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente a direção da sua vida agora. Quem você seria se finalmente deixasse de se reconhecer na própria dor? Existe um instante muito específico em que tudo começa realmente a mudar dentro de você. Não é quando o mundo externo finalmente melhora diante dos seus olhos. Não é quando todas as respostas aparecem ou quando os problemas desaparecem de repente. A mudança verdadeira começa quando você percebe que não é o personagem da própria dor. Porque durante muito tempo, talvez tenha existido uma confusão silenciosa na consciência. Você acreditou que seus estados emocionais eram sua identidade definitiva. Mas desde quando uma fase escura poderia definir a essência inteira do seu ser? As lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard apontavam repetidamente para essa verdade profunda. O eu sou existe antes de qualquer medo, fracasso ou sofrimento humano. O problema é que a maioria das pessoas usa esse poder contra si sem perceber. Diz mentalmente, eu sou ansioso, eu sou rejeitado, eu sou insuficiente. E então, o subconsciente começa a sustentar essas afirmações como identidade permanente. Mas Neville ensinava que aquilo que é assumido no eu sou tende a ganhar forma. Que tipo de realidade nasce quando sua consciência se define pela própria limitação? Talvez por isso tantas pessoas sintam algo estranho quando começam a mudar internamente. Existe um conflito silencioso entre a nova consciência e o personagem antigo aprendido. Uma parte de você começa finalmente a perceber que não nasceu para viver aprisionado, enquanto outra tenta retornar para os estados emocionais familiares de sempre. Porque o subconsciente prefere aquilo que conhece, mesmo quando aquilo produz sofrimento constante.
E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas acabam desistindo cedo demais. Quantas mudanças já morreram porque a antiga identidade parecia mais confortável? Imagine alguém caminhando durante anos usando correntes invisíveis nos próprios pés. Depois de tanto tempo, ela começa a acreditar que nasceu incapaz de correr livremente. Mas no instante em que percebe que as correntes nunca fizeram parte do corpo, algo muda profundamente na maneira como ela enxerga a própria existência. É exatamente isso que acontece quando você começa a observar seus estados sem se confundir com eles. O medo continua podendo aparecer, mas deixa de parecer sua identidade absoluta. E talvez essa seja uma das formas mais profundas de liberdade espiritual. Greg Braden costuma falar sobre coerência entre emoção, mente e coração. Quando existe alinhamento interno, a percepção da realidade começa a mudar silenciosamente. Você deixa de reagir automaticamente ao passado repetido dentro da consciência. Começa a escolher emocionalmente quem deseja ser antes da vida confirmar externamente. E isso transforma completamente a forma como o subconsciente recebe sua identidade. Porque agora, o estado já não nasce do medo automático, mas da consciência desperta. Você percebe o tamanho dessa mudança acontecendo dentro de você agora? Neville ensinava que assumir um novo estado não é fingir diante do espelho, é permitir que uma nova sensação de identidade se torne emocionalmente natural, mesmo antes de existir qualquer evidência concreta diante dos olhos físicos. Talvez por isso o momento antes do sono seja tão poderoso espiritualmente, porque ali você pode abandonar silenciosamente o personagem que sustentou durante anos. Pode repousar sentindo a realidade de uma nova consciência dentro de si. E aos poucos, o subconsciente começa a aceitar esse novo estado como verdadeiro. Talvez tudo comece a mudar justamente quando você para de lutar contra a vida e começa finalmente a observar qual identidade continua indo dormir dentro de você. Porque a realidade não está apenas respondendo aos acontecimentos externos do mundo. Ela está refletindo continuamente o estado que parece mais verdadeiro na consciência. E quando uma nova identidade começa a ser assumida repetidamente no invisível, o amanhã deixa lentamente de carregar o mesmo peso emocional do passado. Talvez pela primeira vez você esteja percebendo que nunca foi a dor que carregava. Talvez agora você esteja entendendo por que Neville falava tanto sobre o estado antes do sono, porque esse instante define silenciosamente quem continuará vivendo dentro de você amanhã. E a maioria das pessoas entra na noite carregando exatamente o mesmo personagem ferido. Revive memórias dolorosas, conversa mentalmente com o medo e dorme em sofrimento. Então, a manhã seguinte nasce carregando a continuação da mesma identidade antiga. Não porque a vida deseja punir alguém, mas porque a consciência continua repetindo o estado. Quem você tem levado consigo todas as noites para dentro do sono? Hoje, antes de dormir, talvez algo precise acontecer de maneira diferente dentro de você. Não como esforço desesperado para convencer a mente de alguma fantasia impossível, mas como uma decisão silenciosa de abandonar o personagem que sustentou dor por tanto tempo. Durante alguns minutos no escuro, permita que a antiga identidade pare de falar, sem discutir com ela, sem lutar contra ela, sem alimentar suas narrativas antigas, apenas deixando que aquela versão cansada de você não ocupe mais o centro da consciência. Porque aquilo que deixa de receber identidade começa lentamente a perder força. Então, imagine uma cena muito simples acontecendo naturalmente dentro da sua mente. Nada exagerado, distante ou teatral demais para parecer verdadeiro emocionalmente. Talvez você se veja acordando leve, respirando em paz ou sentindo segurança silenciosa. Talvez se veja vivendo sem aquele peso constante apertando o peito diariamente. O mais importante não é a imagem em si, mas o estado que nasce dela. Um estado onde você já não parece perseguido pela própria história antiga. Como seria sentir normalidade dentro daquilo que antes parecia impossível para você? As lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville Goddard apontavam exatamente para isso.
A transformação verdadeira acontece quando um novo estado começa a parecer natural internamente. Não como repetição vazia de frases decoradas diante do espelho todos os dias, mas como deslocamento silencioso da identidade dentro da consciência. Você deixa de dormir emocionalmente como alguém preso ao passado antigo e começa a repousar sentindo a realidade de uma nova versão de si mesmo. Porque o subconsciente responde muito mais ao sentimento do que às palavras soltas. Talvez no começo a mente tente retornar para os estados conhecidos de sofrimento. Talvez pensamentos antigos ainda apareçam tentando recuperar espaço dentro da consciência. Mas isso não significa que nada está mudando profundamente dentro de você. Significa apenas que o personagem antigo foi alimentado emocionalmente durante muito tempo, e tudo aquilo que foi repetido por anos não desaparece em apenas alguns minutos, mas cada noite em um novo estado enfraquece silenciosamente a identidade anterior. Você percebe como algo começa a mudar quando deixa de alimentar a antiga versão de si? Existe uma diferença enorme entre desejar mudança e dormir como alguém transformado internamente. A maioria deseja uma nova vida enquanto continua emocionalmente ligada ao velho personagem. Continua indo dormir como vítima, acordando como vítima e interpretando tudo como vítima. E então, a realidade permanece fiel ao estado mais familiar dentro da consciência. Mas quando uma nova identidade começa a repousar repetidamente dentro do sono, o amanhã lentamente deixa de carregar o mesmo peso emocional do passado antigo. Talvez seja exatamente aqui que sua verdadeira transformação começa silenciosamente. A maioria das pessoas acredita que acorda apenas para continuar vivendo a mesma vida, mas quase ninguém percebe que acorda para continuar sendo a mesma pessoa da noite anterior. E enquanto a identidade permanecer adormecida na dor, a realidade continuará refletindo essa dor, porque o mundo externo quase sempre permanece fiel ao estado assumido no invisível. Talvez sua vida nunca tenha estado presa aos acontecimentos ao seu redor. Talvez ela estivesse apenas respondendo ao personagem que continuava indo dormir todas as noites. E tudo começa a mudar no instante em que sua consciência finalmente decide não voltar a ser ele.